Vamos lá, mais uma. Bom dia. Bom dia, Marina. Oh, galerinha chegando aí. Hoje é Domingão de Páscoa. Vamos ver quem que vai estar conosco aqui nessa entrevista. Bom dia, Humbertão. Tamo junto. Isso aí, olha o Carlos aí também, a Jana. Legal. Vamos lá. Entrando aí, galerinha. Chama a galera. Mais uma entrevista de sucesso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da história dessa pequena grande mulher, Rafaela. Olha aí, minha amiga Marina, Jana. Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz Páscoa para todo mundo. Feliz domingo de Páscoa. Vamos fazer uma live bacana aqui. Depois a gente vai fazer nosso almoço, não é isso? Vamos lá, chama a galera. Cadê você, Rafinha? Entra aí. Isso aí, vamos lá. E a gente tá colocando as lives lá no canal do YouTube, hein? Amanhã temos o nosso amigo Gustavo. E depois, na sequência, vamos lá. Vamos lá. Tem muita coisa pra gente falar aí. Chama a galera aí. Convida aí a galera. Vamos lá. Quem sabe a gente acorda o povo aí nesse domingão. Olha, a Rafa chegou. Vamos lá. Vamos chamar a Rafa aí. Sem enrolação. Deixa eu achar você aqui no meio da listinha, Rafa. Cadê, ué? Ah, tem mais aqui pra você, ué? Manda mensagem aí, Rafa, pra você aparecer aqui pra mim na lista. Aqui, achei. Pronto. Como é que tá aí? Rafaela. Vamos lá, tá conectando. Aê! Chegou! Oi! Olha lá, vamos baixar nossa musiquinha aqui. Nossa baladinha das 11, todo dia aqui no mesmo bate-horário, bate-canal, baladinha das 11. Bom dia, Rafa. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Dormiu essa noite? Conseguiu dormir? Dormi! Dormi um pouco mais tarde, mas dormi. Ah, bom. Te conheço, sei que você é ansiosa, né? E aí, como é que foi quando você recebeu esse convite? Eu fiquei muito. A primeira coisa é, meu Deus, né? O que eu vou falar? E eu fiquei muito feliz em participar, assim. Eu falo que eu sou uma cria sua, né? Então é importante para mim também. Você faz parte da minha vida, mas é importante eu fazer parte da empresa, né? Da sua empresa. Eu fiquei muito feliz. Você não quis me falar o que vai acontecer, mas eu tô feliz. Não, você chegou a assistir alguma outra que eu fiz com outra pessoa, não? Eu assisti algumas partes, porque como eu tava trabalhando em horários alternados, aí eu colocava para assistir algumas. Tem Eu nada demais. assisti. Vai contar a sua historinha. Eu vou conduzir você a contar a sua historinha. Vamos começando pelo seu nome, aonde você mora, quantos anos você tem, onde você nasceu. Tá. Meu nome é Rafaela Trova Marques, eu tenho 30 anos. Eu moro hoje em São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas. E eu nasci em Registro, interior de São Paulo, divisa já com Curitiba. Ah, legal, legal. 30 anos com essa carinha de 16, né? 30 anos. Né? Vamos lá, Rafa. A ideia dessas entrevistas aqui é porque as pessoas, nós somos pessoas comuns, né? Você é pessoa comum, eu sou Sim. pessoa comum. E muitas vezes as pessoas, elas estão lá em casa assistindo esse vídeo. Hoje temos aí, graças aí a galera, temos 30 pessoas ao vivo. Chama mais gente aí, galera, que vai ser bem legal a história dela. E a ideia é que a gente se motive com essas histórias e que a gente perceba que pessoas comuns têm resultados maravilhosos, né? Mas tem Sim. toda uma estratégia, tem toda uma jornada a seguir. E a gente queria conhecer você nesse sentido, né? Como foi a Rafaela na infância? Como é que foi? Ela já imaginava, de repente, aviação? Ainda não? Isso veio depois? Me conta um pouco da sua infância, adolescência. Tá. Eu cresci e morei em Registro até os meus 13 anos. Não, até os meus 7 anos. E aí a minha mãe se casou novamente, né? E aí meu padrasto, que é meu pai, foi transferido para Juquitiba, que é interior de São Paulo.
E mesmo assim, lá também era muito interior. Mas minha mãe sempre brinca, ela fala, nossa, essa menina nunca tá satisfeita. E hoje eu entendo que isso, eu levava isso de uma maneira não muito positiva. Hoje eu levo isso para uma maneira muito positiva, assim, porque eu sempre quis mais. E eu estudava e eu sempre falava, eu vou embora daqui porque eu quero morar em São Paulo. E aí, com 20 anos, né, eu fui morar em São Paulo. Na verdade, na minha adolescência, a gente morou um período também em Peruíbe. Eu sou meio cigana, aí eu moro cada época num lugar. E aí, em Peruíbe, eu me casei com 16 anos. Caraca, E eu peraí, lembro, para tudo. Casou com 16 anos? me casei com 16 anos. Mas por quê? Assim, Eu apaixonada, tenho aquela paixão louca, assim, vontade de ter sua vida própria? também, eu tinha alguns problemas em casa, hoje eu vejo isso, né, com a maturidade dos meus 30 anos, eu vejo que também não foi só amor, eu me apeguei naquela paixão que eu tinha. Era uma pessoa em quem eu tenho um respeito e um carinho muito grande, ele já era um pouco mais velho do que eu. E eu vi que ali eu conseguia voar um pouquinho mais, sabe? Eu via que ele me apoiava e aí eu queria estudar, eu queria fazer muita coisa que na minha casa eu não ia conseguir. E eu tinha um pouco de problemas familiares mesmo. E Sim. aí eu me casei, e foi uma época muito incrível, porque assim, o que eu amadureci, eu lembro que eu ia na casa das minhas amigas, e com 16 anos elas não podiam me dar o que eu precisava. Então eu conversava com a mãe delas, né? E daí elas me acolheram. Que E aí legal. minha mãe voltou para Juquitiba, Você e foi casou e uma ficou época que eu morando amadureci aonde? muito. Casou e ficou morando aonde? Eu fiquei morando em Peruíbe. Peruíbe mesmo. É litoral, isso. Sim, sim, Litoral sim. aqui de São Paulo. E aí eu lembro que Fala faixa. foi muito legal, assim, porque eu amadureci muito, aí eu terminei a escola, comecei a fazer a faculdade, né? E aí eu cursava pedagogia, comecei a cursar pedagogia, e só que daí eu já queria um pouco mais. Então, naquele momento, já começar uma família, né? E eu ainda tinha 20 anos. Então, assim, a gente já estava junto há algum tempo, mas eu ainda era nova. E aí ele começou a me pressionar, eu trabalhava em dois lugares, fazia estágio, era casada, cuidava da casa, fazia muita coisa. Eu lembro que a gente vendia Natura e na época eu era uma das maiores vendedoras da Baixada Santista, porque a gente trabalhava com escola e tudo mais, era mais fácil. E aí eu trabalhei em várias Legal. coisas, sorveteria e tudo mais. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, olha, eu não posso te oferecer o que você precisa hoje. Eu sou muito Legal. grata. Não acabou o amor, né? Mas a gente já não se amava mais como homem e mulher e eu preciso voar. Eu preciso ir embora daqui. E aí foi quando eu resolvi vir embora para São Paulo. Eu me divorciei, nos divorciamos e eu vim morar em São Paulo sozinha. Rafinha, a sua internet aí deu uma oscilada aí na velocidade? Tem mais alguém usando internet na sua casa, alguma coisa ou não? Não, tô só eu usando. Tá ruim Não, o... deu uma caidinha na imagem um pouquinho, o som um pouquinho, mas eu acho que isso é oscilação da internet mesmo. Por enquanto tá dando para compreender. Aí você veio embora para Então São tá Paulo, né? vim. E aí? E aí uma amiga minha começou a estudar, fazer o curso de comissária. E aí ela, quando ela começou a fazer o curso, ela falou, vamos fazer, é super sua cara, a gente vê que ela falou, todo mundo fala que o maior problema é ficar longe da família. E você já tem essa solução, porque você já mora longe da sua família. E aí eu falei, ai, será? Porque eu achava que era uma coisa tão distinta, né? Eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha participado disso. E aí ela começou a trabalhar. E ela ficava, amiga, faz, você tem muito a ver com você. E aí um dia eu fui viajar com uma outra amiga minha e ela falou, vamos de avião? E a gente foi de avião. Meu primeiro voo com 20 anos, eu lembro lá que eu fui pela Gol na época, e quando eu entrei, eu comecei a prestar atenção no que elas faziam. E aí eu falei, nossa. E aí eu conversei com uma delas, voltei a conversar com essa minha amiga, e aí eu entendi. Eu entendi, porque a gente olha beleza, né? Tem todo um glamour. E aí eu entendi que era muito mais do que viagens e pessoas. Eu entendi ali que era muito mais do que botar uma roupa bonita. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso para minha vida. Eu quero ter essa rotina sem rotina. É bem o que eu gosto. Legal. E aí eu comecei a juntar dinheiro para fazer o meu curso e eu comecei a trabalhar no varejo. Fiquei 8 anos no varejo. Eu acredito que 80% do que eu sou hoje eu conquistei no varejo, em relação a trabalho em equipe,
a responsabilidade com o horário, com a apresentação pessoal, né? De estar com a vestimenta legal, de saber Tá. conversar com as pessoas, de ter empatia e de ter flexibilidade. Eu acho que nesse mundo, no mundo que você lida com os outros, você tem que ser um pouco Muita de coisa tudo. disso. Então, E vamos lá. E ali você entrou no curso de comissário, então, com 21 anos, certo? eu entrei, não, aí eu juntei meu dinheirinho lá e eu entrei com 22. 22. Então, com 22 anos você fez. Onde você fez seu 22. curso de comissária? Eu fiz na Escola Master de Aviação, Aqui em São Paulo, aqui em Congonhas, né? Então, aos aqui em vinte e São dois Paulo. anos, Isso. é legal o pessoal prestar atenção nessa parte. Ó, temos 40 pessoas ao vivo, em pleno domingão de Páscoa. Tá com a bola cheia, hein? Vamos lá. Essa é a Legal! Rafaela Trovo. Para quem tá chegando agora, essa é a Rafaela Trovo. Depois a gente ela tá contando um pouquinho da história dela. Ela está com 22 anos de idade agora na história dela. Fez o curso de Sim. comissária. E aí você fez o curso de comissária, aquela empolgação de todo mundo, né? Vai fazer a ANAC, vai fazer a prova e vai querer voar, né? Como foi? Sim, aí eu lembro que eu fiz ANAC, eu acho que eu fiz ANAC no primeiro dia do ano de 2013. Eu não lembro se foi dia 2, eu não lembro. Eu fui a primeira turma do primeiro dia do ano, assim, eu passei a virada do ano estudando. E aí eu fiz a ANAC, prestei a famosa ANAC, e eu lembro que eu fui tão nervosa, assim, e eu sentei bem na janela e eu vi o aviãozinho ali de Congonhas, né? E eu falava, já deu certo, já tô aqui, vai dar certo. E aí eu passei, graças a Deus, foi bastante esforço, foi com bastante esforço. Eu passei nesse curso e aí eu me senti perdida. Entendi. Com 22 anos, eu trabalhando em loja, na época eu até ganhava bem, eu era até feliz, eu era boa no que eu fazia. E só que daí eu queria voar e eu não sabia como. E aí eu continuei vivendo o plano B da minha vida, que era ali trabalhar em loja e tudo mais. E aí chegou um momento que não dava mais, porque a gente, eu não sei se, acho que muita gente vai se identificar comigo. A gente entra com a empolgação porque as escolas elas te fazem estudar para a ANAC. Mas e depois? O depois para Exatamente. mim é o mais desafiador, né? E aí eu lembro que aconteceu muita coisa na minha vida. Em 2015, um dia eu falei, eu não posso deixar isso de lado. Realmente é um bichinho que morde você e você começa a entrar num mundo paralelo que só quem é da aviação entende. Sim. E aí eu procurei na internet como ser uma boa comissária. Daí apareceu Melhorando Pessoas. Oi, apareceu isso na pesquisa? Nem eu sabia que tinha colocado esse tópico Apareceu. lá. Apareceu assim, eu coloquei como ser uma ótima comissária, como ser uma ótima pessoa para ser uma ótima comissária, bem específica. E Olha aí aí, apareceu lá Carlão. Olha Melhorando aí, Carlão. Olha a Pessoas. dica das tags aí pra gente aí, ó. E aí eu lembro que apareceu você lá, eu falei, nossa, eu vou pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar, eu tinha já 25 anos, e aí eu lembro que eu entrei em contato com você porque tinha o Banco e Seleção aos domingos, né? E eu Sim, não era de um fazia dia só. ideia. Era de um dia Eu só. não fazia ideia do que era. E aí eu falei para você, olha, eu queria muito fazer o curso, mas eu ainda não recebi, como é que eu faço? Você falou para mim exatamente assim: você quer fazer o meu curso? Então você vai fazer o meu curso. Venha que depois nós conversamos. E aí Foi? eu lembro Sério que eu mesmo? fui. Bem Scott, gente. Ele passa a mão na cabeça, mas ele também é durinho ali. E eu fui pro dia mais frustrante de toda a minha vida, porque, gente, é incrível como a gente acha que a gente sabe tudo e você chega lá achando que é só botar a mãozinha, que é como assim. Eu lembro que você já chegou falando, não pedi para vocês sentarem. Você me deu choque de realidade naquele dia que eu uso na minha vida até hoje. Eu não consigo chegar num lugar e me sentar sem a pessoa me pedir. Às vezes eu vou nas consultas e o médico falando comigo e eu em pezinha. E aí ele fala, pode sentar. Eu falo, obrigada. Eu não consigo mais. Isso eu aprendi. A porrada foi tanta que marcou, né? Eu não consigo mais pegar um papel e não botar meu nome e a data. Isso faz parte da minha vida. Então, É. são Ou ensinamentos que seja, a gente é leva marco, é para a marco vida. pela dor, né? A emoção pela dor, né? Galera, já são Muito. 15 minutos de live. A história da Rafa Trovo tá maravilhosa. Eu tenho 50 pessoas a bordo. Pleno domingão de Páscoa. Clica no aviãozinho aí, chama 5 pessoas. Não custa nada. Em troca dessa live maravilhosa, clica no aviãozinho, marca 5 pessoas. Vamos levar essa live para mais gente. Rafa,
Aí você fez o banco de seleção, tomou aquela paulada que todo mundo toma, que sai ali virando em volta do poste, não sabe mais nem o endereço de casa de Sim. volta. E como foi você depois diluir isso? Então, a gente sai, não é que é dolorido assim, mas você entende que você realmente, que bom que você não foi chamado para uma seleção. Que bom que não te selecionaram, porque você não está preparado para aquilo. É uma responsabilidade muito grande você tomar, você cuidar da segurança de 100, 200 pessoas num voo. É extremamente sério isso. De repente, a gente não tem ainda entendido isso nas escolas, tem outra função, né? E eu percebi que era muito mais eu como ser humano. Eu precisaria mudar como ser humano. Eu não conseguia falar, eu ficava extremamente nervosa, eu tremia, eu queria me enfiar embaixo do buraco, assim. E aí eu lembro que você disse pra gente naquele dia: cuidado que podem te ligar amanhã, numa segunda-feira. E me ligaram Isso numa era 2000 segunda-feira, e... Isso era 2000 e... 15, 2015, ou 2015, seja, exatos 5 anos 15, atrás, galera. 2015, 5 anos ela fez o atrás. curso em 2012, ou seja, depois que ela passou na ANAC, ela ainda demorou aí, ficou perdida, vagando 3 anos, né? Para ter Sim, coragem de vir em busca do sonho. E, na verdade, não é nem muito ter coragem, porque em 2012 a aviação estava em crise. A aviação voltou em 2015, então ficaram 3 anos. Vamos entender isso, pessoal. Vamos fazer um parênteses aqui. Nós vivemos, a última grande crise que nós vivemos foram de 3 anos consecutivos sem ter uma vaguinha. Uma vaguinha. Então, mesmo que venha aí tempos difíceis pela frente, porque vão vir tempos difíceis pela frente, a gente não pode desistir, né? Enterrar nosso sonho, mas aí a Rafa vai falar tudo que ela fez aí para frente. Aí, beleza, eu falei que podiam te ligar aí, ligaram. Segunda-feira eu tava lá ligaram. na loja, toda empolgadinha, e a gente fica muito reflexiva, né? Eu lembro que eu sempre fui muito animada, assim, e aí as minhas amigas do trabalho falavam: Nossa, tá tão quietinha, tá tudo bem? Esse curso que você fez ontem mexeu com você, né? Como é que tá? Eu falei: Nossa, eu preciso estudar, eu preciso ser uma pessoa melhor. E eu Virou do comecei avesso. a Não me mexeu, cobrar não. isso. Você falou para elas assim. Você falou para elas, não mexeu, não, me virou do avesso, né? Não, eu saí de lá completamente atordoada, assim, porque você recebe um monte de conteúdo, um monte de coisa, e aí você entende que bom que não aconteceu ainda, né? E é muito louco isso, porque em 3 anos as pessoas vão te ajudar e você entrega currículo e nada acontece, e você não assimila muito bem, né? E aí eu lembro que me ligaram na segunda-feira e eu não consegui atender. Você falou, gente, fica de olho no telefone. E eu não atendi. E o que aconteceu? O que todo mundo faz, né? Liga pro Scott chorando. Scott, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí você falou pra mim, mas você tá preparada? Eu falei, não. Aí você falou, que bom que você não atendeu. Fica tranquila, eles vão te ligar de novo. Se tiver que ser, vai ser. E vai estudar. E aí, naquele momento, eu entendi. Aquele momento foi uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, eu preciso aproveitar o tempo, eu não posso ficar sentada querendo que me chamem. Eu preciso aproveitar esse tempo para me preparar, porque se eles me chamarem agora, eu vou perder essa oportunidade. E quem é da aviação, gente, tem muitos amiguinhos meus aí que não são e eles vivem um pouco nesse meu mundo paralelo. É Exatamente. muito. Na verdade, é a consciência, o objetivo do treinamento, Rafa, que aconteceu para você, quando você fala que virou a chavinha, é despertar a consciência da sua realidade atual para a realidade que precisaria estar para poder ter chance de ser aprovado. E quando você desperta essa consciência, no primeiro momento ela é frustrante, porque você olha para dentro e fala assim, nossa, mas eu estou me sentindo vazio, eu preciso de conteúdo. No outro momento vem uma frustração de, meu Deus, vai demorar mais tempo ainda para realizar meu sonho. Mas quando passa essa primeira frustração, você fala, ok, é isso que tem que fazer? Então vamos fazer. Foi o que aconteceu com você. A hora que você virou a chavinha, que você entendeu que você precisava se preparar, o que você fez? Eu comecei a me preparar, né? Eu grudei em você, igual eu falo, gente, a gente gruda nele igual um carrapato. O Scott anda, eu vejo assim, um monte de pessoa grudadinha, uma na perna, uma no braço. E aí eu grudei nele. E aí eu lembro que a gente falava, nossa, a gente precisa de uma bússola, né? Porque a gente fica falando de bússola, tudo. E eu falei, nossa, a gente encontrei minha bússola, esse homem, vou me agarrar nele, porque ele trabalhou milhares de coisas da aviação e é isso que eu quero. Eu quero me juntar com quem chegou onde eu quero chegar, né? E aí eu lembro que eu ficava
eu ficava vendo ali, aí eu comecei a ver coisas de comissária. E aí eu lembro que você deixava muito claro, ande com quem você quer ser igual, viva essa vida, sabe? Viva 100% isso, respire isso. E eu lembro que eu vinha no aeroporto e eu ficava Frases, olhando você é a média das 5 pessoas que estão à sua volta. Se você tá na bosta, tá na merda, porque todo mundo que 100%. tá em volta de você tá na merda. Então, tem que sair daí. Nossa, é muito isso, assim. E aí eu vinha no aeroporto ver avião, e aí eu começava a estudar, e de repente minha vida fez o quê? Virou de ponta. Não, antes disso, passou acho que uns 2 meses, me ligaram de novo. E aí eu lembro que eu tava com uma energia tão forte que quando meu telefone tocou, eu sabia que era. E aí eles me ligaram, eu tava no interior, e aí eles falaram: olha, você precisa estar aqui amanhã, 1 hora da tarde. Falei, meu Deus. Só que quando eu saí do seu curso, eu lembro que eu comprei a roupa. Eu tinha um kit, tá? Kit seleção, que a gente chama. É tudo organizadinho, né? Eu tinha um kit de seleção. E eu lembro que eu fui preparando. Eu tinha minha roupa, eu tinha meu sapato, eu tinha minha bolsa, eu tinha tudo, tudo preparado. Então, quando eu cheguei em casa, eu me arrumei assim, eu fui. E aí, quando chega lá, eu lembro que Rafinha, você passou espera pela só um pouquinho, sala. Rafinha. Espera só um pouquinho. Eu queria que você batesse nessa tecla, né? Qual é a sensação? Vamos fazer um paralelo. Como seria se você tivesse atendido aquele telefone lá atrás, você estava despreparada e não tendo nada organizado? E como foi a sensação de você ter tido essa segunda ligação, onde energeticamente você já estava acreditando que aconteceria e a sensação, o sentimento de ter as coisas organizadas? Como foi isso? Conta pra galera aí. Travou um Foi pouquinho a muito mais internet dela, tranquilo, vamos esperar assim. voltar. Voltou, voltou. Voltou? Voltou? Voltou, voltou. Foi muito mais leve. Eu lembro que quando eu não atendi o telefone, no fundo, eu não queria assumir isso. Mas eu dei meio que graças a Deus, assim. Porque eu falei, nossa, Espera um pouquinho, Rafa. Sua internet está oscilando. A velocidade da sua internet está oscilando um pouquinho, está travando. Vamos lá. Espera um segundinho para ela voltar. voltou? Rafa, tá ouvindo bem agora? Voltou? Opa, espera um Tá pouquinho. ouvindo? Voltou aí? Fala comigo. Voltou. Beleza, então tá. Aí você se sentiu mais tranquila. Vamos lá, continua desse ponto. Você se sentiu mais Sim, tranquila? eu fiquei muito mais tranquila e muito mais aliviada. Porque eu fui sabendo, acreditando que ia dar certo, mas entendendo que se não desse, é porque realmente não era para ser. E tudo dependia de mim. Então é porque realmente eu tinha que melhorar, assim. E quando a gente entende isso, a gente tira um pouco desse peso e dessa culpa. Às vezes a gente não vai com medo de não dar certo. E isso a gente não tem controle, a gente não sabe o que eles querem. Ninguém nunca vai saber o que eles querem. Então eu entendi. E aí eu fui muito tranquila. Eu fui em paz. Eu lembro que você passou assim para dar um oizinho na sala. Eu falei, nossa, que vontade de falar. Ai, senta aqui do meu lado. Me ajuda. E aí eu lembro que eu fiz minha seleção. Eu fui até a última etapa. Que empresa que E foi? eu tava muito. Eu fui na Avianca. Na Avianca. Eu tava lá ainda, né? Você tava lá, eu lembro que eu vi você, nossa. E aí eu falei, na última etapa, eu tinha certeza que eu não estava preparada. Então, mas eu quis participar, eu quis entender como funcionava, porque as pessoas colocam um medo mesmo, essa é a palavra, tão grande, que eu queria saber o que que era aquilo. E aí eu fui, e eu vi que o que precisava ser melhorado em mim, mais do que a parte técnica, era o meu emocional. Eu precisava muito melhorar o meu emocional, porque eu ainda não estava conseguindo ter o controle. Eu não conseguia ainda respirar, eu estava ficando muito nervosa. E isso também tem a ver com falta de conhecimento. Então eu precisava estudar mais. Eu precisava cuidar mais da minha cabecinha. Exatamente. E aí? E aí eu lembro que daí eu não passei na última etapa, mas tudo bem, eu entendi aquilo. E aí eu tive outra situação familiar, eu fui para o interior, e no interior foi quando tudo aconteceu mesmo. Eu falei, eu não quero mais saber de aviação, porque a gente tem essa rebeldia, né? O momento da Momento vida. da revolta. Eu tive um momento da revolta que, meu Deus, eu estudei, não foi para mim, então não é para ser.
E aí eu tava lá trabalhando na clínica, eu fiquei morando 2 anos em registro novamente. Eu trabalhei numa clínica odontológica, onde eu aprendi muita coisa. E aí eu lembro que eu tava lá mexendo na internet, apareceu lá, melhorando pessoas. E aí eu falei, nossa, eu preciso muito falar com o Scott, né? Eu preciso muito dele, assim. Eu não tava bem, eu tava passando por um momento, né? Por um momento bem desafiador na minha Tava bem vida. down. Eu lembro desse telefonema, você estava bem down. Você lembra? E aí eu vou falar uma coisa, gente. Eu tava numa relação completamente abusiva. Eu namorava, depois eu namorei uma pessoa completamente. E aí, quando eu procurei você, você falou pra mim, como que é a sua relação amorosa? E eu lembro que eu saí do seu curso e passou umas 2 semanas eu terminei minha relação. Porque era muito tóxica pra mim. E a gente não tinha isso de relacionamento abusivo. Eu não sabia o que era. E eu acho que você me deu esse clique também. Então, sabe, foram coisas que, graças ao seu ensinamento, eu fui absorvendo isso, eu fui entendendo que eu E, na precisava verdade, mudar são, muito são, mais. são, são técnicas e são aconselhamentos que vão além da comissária, vão além da aviação, né? Totalmente, totalmente além. E por isso que eu falo, tem coisas assim que você me fala que eu levo pra minha vida e que deu certo em outras áreas completamente diferentes, sabe? Que bom. E aí eu lembro que eu Feliz. te liguei em 2017 e aí eu falei, Olha lá, Scott, eu galera, preciso. 2017, presta atenção, eu tô fazendo os parênteses das datas para a galera se identificar. 2017 já tem 5 anos que ela passou na NAC. E hoje a galera no primeiro ano já quer desistir. Hoje não deu 6 meses, ela não foi chamada, ela já tá desesperada, né? Então 5 anos já se passaram. Calma que a história dela continua. Aí, beleza, você me ligou. E aí eu falei, Scott, eu preciso de um. Eu falo pra todo mundo que você é meu orientador. Eu falo, ai, meu orientador. Eu me sinto até chique quando eu falo isso. E eu falei, nossa, eu preciso procurar ele, porque ele é minha bússola mesmo, né? A gente precisa ter uma pessoa assim. E aí eu não estava bem com a minha família, eu não estava bem comigo, no meu trabalho, era muito desgastante. E eu te liguei. E você falou, Rafa, vem conversar comigo. Acho que a gente precisa conversar. Daí, até você, É, eu. tá. Deu uma travadinha na sua internet de novo. Porque às vezes quando tem ondas, ela dá um pico de queda. Segura um pouquinho. Pera aí, Rafinha. Segura um pouquinho aí que agora travou tudo a internet aqui. Deixa ela voltar. E deixa ela voltar. A internet ela tem as ondas dela e às vezes ela dá um pico, cai um pouquinho. Segura um pouquinho aí. Vamos lá. Fala comigo para ver se voltou. Voltou? Acho que sim. Vai, continua falando. Você Vamos me lá. ligou, eu falei para você vir conversar comigo. É, eu tava aí eu tinha trocado, né? Eu já tava com uma outra relação. E aí eu lembro que eu vim passar férias na casa dele, que era aqui em São Paulo. E aí você falou, vem falar comigo. E aí eu cheguei até você, assim, eu lembro que eu cheguei tão destruída e você me acolheu, sabe? Você me abraçou como um amigo, como uma pessoa que queria me ajudar mesmo. E eu lembro que eu vi em algum lugar alguma coisa sobre coaching, eu não sabia o que era. E aí você fazia isso. E eu falei, nossa, eu vou fazer isso porque dá certo, tá dando certo para as pessoas. Lembra E disso aqui? aí, Lembra disso aqui? eu Lembra disso tenho, aqui? eu tenho. É, garota. Isso mudou a minha vida 100%. Eu sou muito grata, eu quero deixar aqui registrado, porque o que você fez na minha vida, eu acho que eu nunca vou poder, assim, pagar né, mesmo. É só com oração mesmo, assim, com gratidão mesmo, porque você mudou a minha vida como mulher, como ser humano. E aí eu lembro que você falou, olha, vamos fazer o coach? E aí eu comecei já a fazer o quê? As contas. Eu falei, ai meu Deus, eu preciso parcelar isso, não sei o que, tal. Você falou, vai para casa, leva esse caderno, leia. Você consegue... Voltou? Voltou. Vamos lá. Você levou o caderno para casa, eu falei, leva para casa. Pega o manual de coach aí e É, leva para casa. Não foi? vê o Coach que do você Scott. acha. Vamos lá. E aí eu lembro que eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui pra casa, li um pouco, e eu falei pro meu namorado na época, que hoje é meu noivo, eu falei, olha, eu acho que eu quero muito fazer isso. E ele via que eu não tava legal. E eu lembro que ele queria me ajudar e também não sabia como. Aí ele falou, é o sonho da sua vida? Eu falei, nossa, é o sonho da minha vida. Eu vou parcelar, eu vou dar um jeito. Ele falou, não, vamos dar um jeito, tal. E aí no outro dia, bem cedinho, eu fui encontrar com você.
E aí eu falei, Scott, eu quero muito fazer isso, eu preciso muito melhorar minha vida, eu não vou mais abandonar meu sonho. É um objetivo mais que um sonho hoje, me ajuda e tal. E aí você conversou comigo durante 1 hora. E no final, eu acho que eu tava bem desmotivada, assim. Porque você falou pra mim assim, você precisa acreditar mais em você. Como acreditam. E eu não entendi. Aí você falou, já te deram um curso de presente. E era bem no Dia dos Namorados. Te deram um curso de presente. Eu falei, nossa, quem? Eu não falei pra ninguém isso, tal. Aí você falou assim, um passarinho verde passou aqui de manhã e pagou seu curso. Ele se chama Bruno, que é o meu noivo, né? E aí eu comecei a chorar. Falei, nossa, não acredito, meu Deus. Aí você falou pra mim, Olha que Rafa. legal esse momento, porque eu relaciono essa fase, esse episódio que aconteceu na sua vida, com gerar energia. De alguma forma você externalizou para o mundo. E quando você externaliza para o mundo alguma coisa, você pede com o coração mesmo, o mundo de alguma forma dá um jeito de te dar aquilo de volta. E aí você ganhou o seu Muito. processo de coach de presente aos namorados do seu namorado, que depois virou noivo, né? Sim. E aí eu lembro que você me falou uma coisa que eu levo pra minha vida e que eu passo pra frente também. Se não for por você, faça por quem acredita em você. Existem pessoas que estão acreditando em você. Tente por elas, por quem te ama, por quem você ama. E dali em diante eu voltei para São Paulo, fiz o curso de coach com você Três e eu meses, voltei, lembra? foi. Eu lembro que era toda semana assim, Toda semana, uma vez por semana. e era muito rico aquilo, e eu me tornei uma outra pessoa. Eu não ouvia as pessoas, eu só falava. Hoje eu consigo ouvir as pessoas. Tudo isso aqui, ó, você viveu na pele. Autoconhecimento na pele. Eu acho que foi na pele, não, foi na veia mesmo. Você colocou na minha veia isso daí. E Pô, aí eu Rafa, voltei para você São fez o processo, né? Fez o processo, te despertou para milhões de coisas. Você literalmente se conheceu. O que aconteceu logo depois que o processo acabou? Porque teve uma avalanche de eventos na sua vida na sequência. Foi, eu lembro que eu voltei para São Paulo e eu fui trabalhar num teatro que foi um lugar muito legal, assim, muito rico para mim. Eu mudei várias coisas também em relação a preconceitos e tal. E eu lembro que muitas pessoas, eu trabalhava com uma fantasia de comissária dos anos 60. Olha isso, que louco. E aí eu falava para todo mundo, eu vou ser comissária, eu quero ser comissária. E eu só fui contratada porque eu tinha feito treinamento para comissária, porque eles associavam a excelência no atendimento. Então, eu lembro que eu era a única mais velha, a única que não era estagiária, e eu me destacava bastante porque eu gostava muito do que eu fazia. Lá eu encontrei felicidade mesmo em trabalhar. E eu sempre indo nos seus cursos. E eu falava, não, eu vim com um objetivo. Então, as coisas mudaram para mim. Eu me comecei a me posicionar diferente em vários setores da minha vida. E aí eu lembro que eu fui convidada por um cliente a trabalhar no maior banco de investimentos eu acho que é da América Latina, que é o Itaú BBA. E ele me chamou, ele falou: olha, eu preciso de uma pessoa que atenda como você para lidar com os maiores investidores que a gente tem como recepcionista private. Eu lembro que na época eu ia ganhar 4 vezes o meu salário. Faz outro break aí. Olha isso, pessoal. Você tem um momento do autoconhecimento, tem um momento onde você se reconecta com você mesmo, você meio que deixa. É como se aquele sonho lá da aviação está meio de stand-by, mas você está se preparando aqui, está construindo o alicerce da sua casa. Começa a atender as pessoas aí fora como se fosse uma comissária internamente na cabeça, e aparecem outras grandes oportunidades, que foi o diretor desse banco que te viu no meio de um monte de gente. Por que ele escolheu você? Porque você gerou uma energia que ele falou, é essa que eu preciso. Aí você foi pro banco. Como é que foi? Chegou lá no banco? Eu cheguei no banco e eu lembro que era um mundo muito louco, assim. E aí eu fazia o que você me falava, chama as pessoas pelo nome. E aí eu lembro que eu tinha que saber, porque a gente lidava com diretores muito importantes, assim. E aí eu lembro que eu não sou muito boa com nomes, então eu andava com uma fotinho no meio dos meus papéis, porque eu precisava levar essas pessoas até a sala de reunião. E aí eu chamava as pessoas pelo nome para eu gravar. E aí um dia um diretor falou pro meu chefe, ele falou: quem é aquela mocinha nova, morena? Nossa, eu tô aqui há tantos anos, nenhuma das meninas nunca me chamou pelo nome. E aí eu falei: nossa, uma coisa tão pequena que a gente não tem noção como é importante, né?
Eles estão tão Porque nosso acostumados a ter pessoas nome é com a coisa medo. mais. Porque naquele momento, aquele diretor, ele é um ser humano, pessoas precisam de pessoas. Então, aquele diretor é um ser humano que, quando alguém chama ele pelo nome, não porque ele é um diretor, mas porque ele é um ser humano que tem um nome. Então, fundamental o nome, né? Por isso que eu bato bastante nessa tecla. Vamos lá, continua aí. Estamos com 32 minutos de live. E aí eu lembro muito isso, que eu tinha muito uma coisa de inferioridade. E você me ajudou a ver que não. E aí eu lembro que quando eles chegavam, eu lembro que as meninas tinham muito medo e falavam, ah, você sabe lidar com isso? Falei, nossa, eu trabalhei no teatro tanto tempo, eu cuidei de artistas tanto tempo, sei. E aí é muito engraçado, porque quando eu comecei a chamar eles pelo nome, para eu decorar o nome deles, eu comecei a ser muito mais bem vista. E elas falavam, você não pode fazer isso. Ou seja, Aí eu vamos lá, outro falava, parênteses, né? Quando a gente começa a brilhar, sempre aparece um filho da mãe que quer apagar nosso brilho, em vez de aprender a brilhar com a gente, né? Eu falo isso muito, né? O Scott brilha, ok. Vamos aprender como que brilha com o Scott, e não querer sim, apagar o brilho do Scott, né? Lição para casa. total. E aí eu entendi que eles não eram melhores do que eu. Eles tinham algumas coisas acima de mim, como conhecimento em algumas áreas, como dinheiro na conta, mas eles assim eram um ser humano. E Isso. isso eu fui trazendo também da minha vida, porque cada lugar que eu trabalhei eu aprendi alguma coisa. E no teatro eu aprendi isso, que a gente vivia lá com pessoas que eram muito conhecidas na televisão, por exemplo, e que lá elas eram só uma pessoa que queria Isso um já era copo de água. 2018, Rafa? Já era 2018? 2018. Olá, 6 anos depois que ela acabou o curso de comissária. Vamos lá, continua, vai lá, foca. E aí, só que daí, antes disso, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu queria ser comissária. Eu acho que por pensar que as pessoas poderiam falar que não era pra mim. E aí eu falei, não, todo mundo precisa saber. Porque vai vir de algum lado. Eu sinto isso. E elas falavam, qual que é seu sonho aqui? Porque todas elas queriam ser secretária pessoal deles. Eu falava, meu sonho é ser comissária de bordo. E aí eu via meninas que estavam ali, Scott, 5 vezes tentando, tinham feito 5 etapas de processo, 5 anos tentando entrar onde eu entrei, porque elas tinham um objetivo dentro do banco. E eu não. Eu nem sabia que aquilo existia. Eu não sabia que existiam salas de reuniões. Eu lembro que eu tive um dia de treinamento para alinhar a cadeira. Eu lidava com o nível de excelência máximo, assim, que alguém pode lidar na vida. Olha o que a vida foi fazendo com você, Rafa. Você saiu lá daquela cidadezinha pequenininha e ela foi te dando ferramentas, ferramentas, ferramentas. Aí depois você teve uma enxurrada de ferramentas. Aí isso aqui foi interno. Agora você está pegando as ferramentas e usando aí na vida aí fora, né? E aí, como foi o próximo passo? Você do banco foi para onde? E aí eu lembro que eu não fiquei, não era para mim. Depois de 4 meses, eu conversei com o meu diretor, agradeci muito a oportunidade, falei para ele, olha, eu tô ficando muito longe do que eu quero. Eu quero trabalhar em alguma coisa com aviação. Ele falou para mim, você não tá feliz, eu sei disso, vai com Deus, a gente é amigo até hoje. E aí eu lembro que eu voltei para o teatro, e no teatro eu fui convidada também por uma pessoa que trabalhava no Holiday Inn, um hotel ali no AMB, para trabalhar lá. E aí eu fui trabalhar lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, olha, meu objetivo é ser comissária de voo. Eu vou fazer tudo o que eu posso enquanto eu estiver aqui, mas esse é meu objetivo. E a minha Olha a gestora na época, importância, olha mais uma lição. Pessoal, quanta lição maravilhosa a gente está aprendendo com essa garota, né? Quanta lição maravilhosa. Ser honesto com o seu empregador momentâneo, porque não é o último ponto. Ser honesto, abrir o jogo, falar, eu vou ser o melhor que eu puder pelo período que eu estiver aqui. Eu quero isso. E você percebe que você foi usando todas as técnicas de processo seletivo e foi passando em tudo? todas, todas, Scott, tudo. Eu lembro que eles falavam, você sabia agir sob pressão? Eu achava que eu sabia, mas não. Então, cada trabalho que eu tive me ensinou alguma coisa. E isso é muito nítido para mim, muito nítido. Ou seja, foi E aí eu se fui, preparando para ser comissária em doses sim, homeopáticas. sim. E eu lembro que daí, às vezes, vez ou outra, eu ia nos seus treinamentos e até o Bruno, que você conhece, meu noivo, ele até foi em algumas coisas comigo, porque ele fala, nossa, eu quero saber que mundo é esse, que você é tão apaixonada, que você quer tanto. E aí eu sempre, e todo mundo sabia do meu sonho. E aí eu cheguei no hotel e eu fui trabalhar, eu lembro, eu era responsável pelo estacionamento
num período de evento no AMB. E eu entrei com mais duas meninas e eu fiquei 2 dias, fui, tirei folga. Quando eu voltei, as duas meninas tinham saído, tinham pedido demissão. E aí no hotel hoje eles falam que eu sou a formiguinha, porque eu sou pequenininha. Então eles iam e falavam, você não vai pedir as contas, né? Eu falava, não, eu não tinha medo daquilo. E eu lembro que eu fiquei lá um tempo, acho que eu fiquei lá uns 4 meses, super sozinha e o pessoal me ajudando. Aquele hotel tem uma equipe muito boa, pessoas que eu levo pra minha vida até hoje. E aí eu falei, nossa, eu queria muito estudar espanhol na Argentina. Foi um sonho. Eu falei, eu tenho mais facilidade com espanhol, vejo empresas que estão contratando, então, mesmo que eu precise ter inglês, eu tenho um pouco mais, é um pouco mais desafiador para mim. Então, eu vou procurar o que é um pouco mais fácil para mim, para eu ir fazendo isso. E eu tinha também isso encucado lá, que eu queria ir para a Argentina estudar espanhol, era um sonho. E aí eu conversei um dia com o diretor-geral do hotel. Eu falei para ele, como é que eu faço para chegar onde você tá? Aí ele falou, nossa, eu comecei como não sei o quê, contou a história dele, falou, Rafa, a gente gosta muito do seu trabalho, mas a gente precisa de você aqui por enquanto, porque eu queria mudar um pouco de função. E aí eu falei pra ele, olha, seu Flávio, eu quero muito fazer espanhol na Argentina. Ele falou pra mim, vai fazer, vai realizar seu sonho. E aí no dia que eu ia ser promovida para um outro cargo, depois de 4 meses, eu conversei com a minha gestora e falei, olha, eu preciso ir atrás do que eu quero. Não que seja tarde, mas eu já vou fazer 28 anos. Eu já sei. E assim, eu não era madura para ser comissária. Hoje eu me sinto madura. Falei, então eu preciso. E aí eu dei o meu jeito, fui para Argentina, morei lá 3 meses, voltei e me agarrei em você de novo. E continuei estudando. Se alguém tem que ter E aí ciúme, se seu namorado, seu noivo tivesse ciúme de mim, tava lascado, né? não dava. Não dava essa relação. E aí eu lembro que eu voltei e eu sempre fazendo com você, e você me dava, olha, eu acho que eu tenho todos os seus livros, e eu estudando muito, e aí eu falava, eu preciso de uma oportunidade, uma só. Lá na Argentina, na minha sala, eu conheci um rapaz que trabalhava na Azul, e ele falou pra mim, eu vou te ajudar. E ele entregou milhares de currículos meus na Azul, não fui chamada, né? E aí eu entreguei muitos currículos em todas as empresas, de todas as formas, Scott, que você me falava. Por correio, por e-mail, me candidatava no vagas.com, fazia as provas com o CPF do Bruno, da minha mãe, Aí e foi fui chamado. tentando. Sim, e aí me chamaram na Latam para fazer a entrevista, eu nem sabia para que era. Eu fiz as provas, eu fui passando, e aí eu lembro que foi muito assim, me chamaram para fazer uma entrevista aqui no aeroporto mesmo, me arrumei e fui. E quando eu cheguei lá, eu senti uma coisa que eu achei que eu nunca ia sentir na minha vida, que foi paz. Eu já sabia que eu estava preparada. E aí eu falei, olha, com toda a minha. Peraí, Rafa, travou um pouquinho a internet de novo, espera dar uma oscilada e já volta. Pessoal, olha que legal a história da Rafaela Trovo. Uma menina que com 22 anos fez o curso de comissária, já está com seus 28, quase para 29, e agora, depois de 8 anos, ela vem voltando aí. Rafa, destravou de novo, vamos lá. Eu fiz só uma contextualização aqui. Você está lá na seleção da Latam, nós temos mais 5 minutos, vamos lá. Tá, e aí eu lembro que eu fui fazer minha entrevista né, pessoal, eu fiz os vídeos e eu via muita gente com dificuldade, eu me senti tão leve. E aí eu falei, Scott, fui chamada para fazer o vídeo, achando que você ia me dar um jeito. Você olhou, você falou assim, ah, tá bom, boa sorte, já deu tudo certo. Falei, ai, eu vou matar ele. E aí eu lembro que eu fui, fiz minha apresentação pessoal, fiz tudo direitinho e eu tava com muita paz mesmo. E aí, com toda a minha humildade, tá? Mas eu lembro que eu falei, olha, eu preciso muito, eu quero muito estar aqui, mas eles também precisam de mim. Eu sei que eu carrego dentro de mim, eu sei que eu vou fazer a diferença nessa empresa. E aí eu fui chamada para trabalhar como agente de aeroporto da Latam, em Congonhas. Quando eu recebi a minha ligação, eu tive uma coisa que eu vi que eu estava no caminho certo ali, que foi... A moça da RH falou, olha, tá escrito aqui no seu currículo uma coisa que eu queria te passar. Você teve um desempenho diferente na sua apresentação pessoal. E eu lembro, Scott, que eu treinei umas 80 vezes no dia anterior.
O meu noivo, Bruno, ele Só gravava no e dia falava, anterior, né? Só no dia anterior você fora, treinou 80 fora a vezes. vida. Só no dia anterior, fora esses outros 5 anos aí, né? Sim. E aí, eu lembro que o meu noivo gravava e falava, não tá bom, vamos de novo. Não tá bom, vamos de novo. Então, quando eu cheguei lá, eu já estava tão pronta, assim, porque você me preparou, eu treinei e eu falei, é isso. E aí deu muito certo. Quando eu cheguei eles me ofereceram, eu cheguei no aeroporto e eles falaram, ó, a gente tem uma vaga dentro do HCC, que é uma sala interna, para fazer uma outra coisa, uma função nova, você topa? Eu falei, topo. E aí eu tô nessa função, vai fazer 4 meses. E eu tô em paz. Eu tô em paz com o jeito que a aviação tá acontecendo. Foi muito gostoso quando eu tava passando no aeroporto de Congonhas esses tempos atrás aí, que eu te encontrei na escada rolante lá. Fiquei te esperando lá na escada rolante, lá em cima, lá. Te dar um abraço, você de uniforme. E é mais um passo na sua vida, porque agora o próximo é esperar o Sim, tempo da carência, continuar se preparando para você alcançar suas asas. Então, olha que história fantástica, pessoal. Nem todo mundo entra em 6 meses, nem todo mundo entra em um ano. Tem gente que a vida precisa dar uma volta, precisa aprender coisas, precisa conhecer pessoas. E a paciência aí foi, acho que, o ponto-chave para você, né, Rafa? sim. Eu entendi que eu precisava melhorar como ser humano, Scott. Eu não ia conseguir cuidar de outras pessoas porque eu não estava cuidando de mim. Olha isso, Então, repete de novo. Você não ia conseguir eu cuidar de entendi outras que eu não pessoas? podia porque eu não estava cuidando de mim. Eu não estava me É, preparando. Como eu ia preparar um voo? Eu precisava estar preparada. E aí hoje eu vejo coisas que outras pessoas não veem, assim, não por soberba nem nada, mas por maturidade mesmo, por me colocar para trás e olhar de fora toda uma situação. Porque eu não quero chegar numa seleção montada, eu quero chegar limpa, porque eu já quero ser aquilo que é montado, ele desmonta, eu quero ser uma pessoa inteira. isso, Então hoje eu me engessado, sinto né? Aquela segura. coisa engessada, né? Que é chegar a você de Sim, verdade. E é isso que a gente prega nos nossos treinamentos, nossos coaches. Há 12 anos eu preparo as pessoas para serem elas, de verdade, né? Porque a máscara vai cair. Rafa, sua história é fantástica, é linda, eu tenho certeza. Eu vejo brilho no seu olho, né? Por vezes eu vi ele tristinho, por vezes eu vi ele muito feliz. E hoje eu vejo uma paz em você. É como se você falasse muito. assim: calma, amanhã vai chegar. Tô tranquila. Eu tô aprendendo tudo aqui nos bastidores aqui embaixo para depois eu ir lá para cima mais plena, né? E aí no auge dos Sim. seus 31 anos, você vai estar voando pelo Brasil. Pra gente finalizar, Rafa, deixa uma mensagem para a galera e aí depois você vai mandar a gente vai colocar no YouTube o seu vídeo também. Eu não tenho dúvida que o seu vídeo foi inspirador, que a sua entrevista foi inspiradora. Quando você falou para mim, Scott, eu não vou conseguir falar mais do que 2 minutos. Sim, você já falou mais do que todos os outros até agora. Então, olha que bacana, né? Que história fantástica essa pequena grande mulher tem. Eu sou seu fã também, sabe disso que eu te amo de coração. E que mensagem você quer deixar para eles para a gente encerrar? Um minutinho. Eu quero deixar para vocês, cuidem do seu interior, se conheçam, se preparem, aceitem as dicas de quem sabe mais do que você com amor. Façam os cursos assim. Eu levei uma amiga esses dias, ela ficou em choque. Eu falei, faça os cursos com o Scott. Ele conhece, ele sabe o que ele está falando. Então, viva esse mundo que você quer voar. Viva com comissários, viva com pilotos. Vá atrás de gente que tem conhecimento e entenda que todo mundo tem uma história. Então, assim, essa é a minha história, sabe? Eu tenho orgulho dela. Tenho orgulho da sua história. Se prepare. Hoje eu tô aqui, a aviação tá, né, por conta dessa situação e tá tudo bem. Eu não tenho controle. Tá acontecendo, eu não posso fazer nada. Então, eu tô aproveitando para ler, para me preparar, para voltar a estudar espanhol, para focar no meu inglês. Eu tô aqui para aprender, então aprenda. Show, show, show. Cara, sou muito grato. Quero continuar com você por perto por muitos e muitos e muitos anos. Você também me inspira. Você me emociona toda vez que você vai lá dar depoimento. Eu já não sou muito difícil de não chorar, né? Eu sou chorão, né? Então, cada vez que você vai ser depoimento lá, eu fico emocionado. Tenho um carinho enorme por você. São 48 minutos de live aqui. Você deixou uma história. Você acabou de deixar um legado na família Melhorando Pessoas, que você já é desde 2015. Grande beijo no coração para vocês. Galera, amanhã tem outra live. Nós estamos hoje completando 7 dias consecutivos de lives maravilhosas. Ainda tem mais 3 semanas pela frente.
Bora estudar, bora trabalhar. Ótima Páscoa. Se você hoje não consegue estar fisicamente com a sua família, ligue para eles, mande um beijo, entra no vídeo, porque tá aqui dentro. Ó. Beijo. Rafa, te amo. Fica com Deus. Te amo, Scott. Eu sou o seu legado também, viu? Eu faço parte do seu legado. Com certeza. Valeu. Obrigado. Encerrando aqui a nossa live, comissária, futura comissária, já comissária formada, Rafaela Trovo Arquis. Beijo no coração. Encerrando aqui. Tchau, valeu. Tchau.